quanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém sobre o ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Amados irmãos, queridas irmãs, esta constatação do evangelista São João, explicando a atitude de Jesus de não dar muito crédito àquelas pessoas que passaram a acreditar em Cristo, esta constatação deve trazer muita paz ao nosso coração. Esta constatação enche o nosso ser de profunda tranquilidade, porque Deus nos conhece em Jesus Cristo. Porque o nosso coração pode ser lido por Jesus, porque todos os segredos do nosso coração, pensemos, por exemplo, os esforços que você fez para estar aqui nessa Santa Missa hoje, a boa vontade com a qual você está aqui, a atenção, o espírito de fé, o espírito de penitência, tudo isso Jesus vê. O que os homens não vê, Jesus enxerga. Jesus conhece o nosso coração. É verdade, essa frase nos traz grande paz, grande consolo, mas ao mesmo tempo esta frase deve acordar em nós
o senso de responsabilidade da nossa fé. Porque não nos basta dizer que temos fé, não nos basta atitudes exteriores de fé. É necessário que essas atitudes nasçam de um coração que ama a Deus. É necessário que essas atitudes brotem, surjam de uma fonte muito mais profunda e não somente epidérmica ou superficial. Saber que Deus nos conhece, repito, por um lado nos traz grande paz e por outro deve aumentar em nós o sentimento de responsabilidade, porque Ele sabe completamente as nossas disposições. Ele conhece o nosso coração e suas intenções. Ele sabe quando fazemos algo de fato por amor, ou quando somente fazemos algo para sermos vistos pelos demais, ou quando fazemos algo somente para cumprir uma lei exterior. Ele sabe a diferença de um coração que necessita dele, e por isso vem a fonte da vida para um coração que usa a espiritualidade apenas, quem sabe, para amortizar a própria consciência. Então esse é o primeiro ensinamento de hoje. Jesus nos conhece. Como é bonito quando no Salmo nós cantamos: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, ainda que eu tomasse da aurora as asas e fosse para um lugar longínquo, lá tu estarias. Ainda que eu me prostrasse no abismo mais profundo, lá seria conhecido por ti. Este é o nosso Deus, que conhece até mesmo as fibras mais ignoráveis do nosso ser. A segunda frase que eu gostaria que nós meditássemos hoje é: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E quando a gente escuta essa frase, a gente pensa logo nos religiosos que se usam da religião para enriquecimento próprio. Nós pensamos nos religiosos de várias denominações, de vários lugares, que usam a fé dos mais simples para o seu próprio benefício. E às vezes nos esquecemos que também nós podemos transformar a casa de Deus numa casa de comércio. Transformamos a casa de Deus na casa de comércio quando nós fazemos trocas com Deus. Quando nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu vou para a missa, mas antes o Senhor tem que me fazer essa lista de desejos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada nas histórias antigas. Deus não deve ser tratado assim. A nossa fé não pode ser uma troca com Deus. Eu faço isso se Deus me fizer aquilo outro. A nossa fé deve ser um abandono confiante em Deus. Por isso que na oração, modelo de toda a oração, Jesus nos diz que a oração deve nos levar à aceitação da vontade de Deus na nossa vida. E não o contrário, não fazer que Deus aceite a minha vontade. Mas a oração faz com que eu aceite a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é cruz. Por isso nós ouvimos na segunda leitura: nós vos anunciamos Jesus Cristo e este crucificado, loucura para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para quem tem fé, a cruz é poder e salvação de Deus. E por último, querido irmão, querida irmã, presente em nossa igreja de São José, ou que nos acompanham pelas mídias sociais. Por último, Jesus, os discípulos, quando veem Jesus purificando o templo, expulsando os vendilhões, os discípulos se lembram da frase da Escritura:
o zelo por tua casa me consumirá. Amados irmãos, essa frase, essa constatação dos apóstolos, ela deve ser matéria de nosso exame de consciência. Como é o meu zelo pela casa do Pai? Como é o meu zelo pela igreja? Eu zelo pelas coisas de Deus, até mesmo as coisas físicas. Como eu zelo pelo meu encontro dominical com o Senhor? Ele é o momento mais importante da minha semana? Ou, pelo contrário, quando encontro algum outro a fazer, é a primeira coisa que corto da lista? O zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelo tempo de Deus, o zelo pela oração, o zelo pela vida espiritual, o zelo pela confissão frequente. São essas as coisas, amados irmãos, que nós precisamos meditar ao longo da quaresma, para que de fato a quaresma seja esse momento de recomeço, para que a quaresma seja para mim e para você uma oportunidade do céu de recomeçarmos a nossa vida de fé, para que na Páscoa também nós ressuscitemos com o Senhor. Supliquemos a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos ajude, que nos inspire e que interceda por nós junto a Deus, para que estas coisas que o Evangelho nos traz se tornem vida da nossa vida. Amém. Fiquemos de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do